Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é 19 de agosto de 2021 e vamos a mais um estudozinho do Manancial Diário do dia de hoje. O nosso alimento para a nossa alma. E o texto base hoje se encontra lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, do verso 27 ao 30. E para a glória de Deus, o estudozinho do manancial nos diz assim, a palavra de Deus nos diz assim: exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Ele está se referindo aqui ao seguinte, irmão. Uma vez que nós estamos em Cristo, nova criatura somos, devemos ser diferentes das pessoas que ainda não têm essa revelação, que ainda não aceitaram Jesus Cristo. Nós somos diferentes, irmãos, e vou falar uma coisa para você: o mundo vai se levantar contra nós. O mundo vai nos bombardear de todas as formas, querendo nos derrubar. Porque nós agora servimos um Deus vivo. E o mundo, as pessoas que vivem no mundo, que ainda não têm esse conhecimento, e aquelas que foram predestinadas a isso também, nasceram para a perdição, vão se levantar contra nós. Não é que você vai aceitar Cristo e a sua vida vai ser uma bênção, ai, glória a Deus, tudo vai dar certo. Não. A vida nossa tem seus altos e baixos, altos e baixos. E aí nós devemos agora, nesses altos e baixos, entre tempos bons e tempos ruins, nos alegrarmos em Cristo Jesus, porque tudo tem um propósito. Entendeu? E a palavra de Deus diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Quer dizer, agora você é um cidadão do céu, você é um representante, você é um ministro do céu na terra. Ande como tal. Permaneça na presença do Senhor, no seu viver diário. Você agora é um representante legal de Deus. Assim que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida, você se torna um cidadão do céu. E a palavra de Deus diz assim, ó: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. E aí, irmão, se você ler as cartas de Paulo, ele vai nos ensinar, ele está ensinando a igreja como que deve andar, como que deve proceder. Para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Quer dizer, Paulo está falando assim, mesmo que eu não vá, ou mesmo que eu vá, aí ver como que vocês estão, mesmo que eu só apenas ouça falar de vocês, mas eu quero ouvir que vocês estão unânimes numa mesma fé, andando no mesmo caminho, indo na mesma direção. É isso que Paulo está falando aos Filipenses, né? Aleluia. E em nada vos espanteis dos que resistem. Que ele está deixando a igreja, ele está preparando a igreja, irmãos. Vai ter pessoas, vão ter, né, seres humanos aí que vão rejeitar esse evangelho que nós pregamos, esse evangelho que nós vivemos. E aí vem os questionamentos, por quê, né? Por quê, né? Porque os cristãos, eles pregam bem, eles pregam a igualdade, nós respeitamos as autoridades, nós oramos por elas, mesmo elas não tendo sabedoria para fazer algumas decisões, nós ainda oramos para que Deus dê sabedoria a elas, proteja, livra, nós oramos, nós obedecemos. E mesmo assim, os cristãos são perseguidos através do mundo aí, né? Pelo mundo afora aí, não é verdade? E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação. E isto é de Deus. Na realidade, ele está falando assim, não esquenta com as pessoas que ainda não têm Cristo como Salvador. Elas vão te perseguir, mas é um privilégio estar sendo perseguido por esse amor. Paulo dizia numa das suas cartas que na fraqueza dele, nas perseguições, nas prisões, às vezes correndo risco de vida, era nessa fraqueza que ele glorificava Cristo.
Era nessa fraqueza. Ele falava assim, eu não quero me gloriar, mas se eu me gloriar, que eu me glorie nas minhas fraquezas. É nas fraquezas que Cristo vive em mim. É nas fraquezas que eu resisto. Ele está falando. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Aquele dos altos e baixos. A gente está em Cristo, aí tem um tempo bom, tem um tempo ruim, mas é nesse momento, tanto no bom como no ruim, que nós devemos glorificar a Deus, porque tudo tem um propósito, entendeu? Tudo tem uma razão de ser. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves está em mim. Quer dizer, Paulo está falando assim, olhem para mim, eu já sofri perseguição, naufrágio de navio, né? Preso, né? Os irmãos aí, as pessoas querendo me matar, tive que fugir às vezes, passei fome, passei frio, nudez. Agora, olhem para mim, vejam o meu exemplo, sigam a Cristo, porque o sofrer para mim é Cristo. Me alegro no meu sofrimento. No meu sofrimento, Cristo é exaltado. Né? Não vamos ficar se lamentando, ai meu Deus, não, irmão, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, permaneça firme nessa fé que você aceitou. É porque a gente vai estudando, vai aprendendo, a nossa fé vai amadurecendo. Que Deus nos dê mais fé. Vamos pedir fé a Ele. Senhor, aumenta-nos a fé. Nós temos uma fé em Ti, Senhor, mas ela é pequena. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé que possamos permanecer nessa fé. Que possamos refletir no dia de hoje sobre isso, amados. E o estudozinho do manancial nos diz assim, ó, bênçãos gêmeas, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Frequentemente falamos como Deus é bom, quando Ele nos dá exatamente o que queremos. Filipenses 1:29. Fornece um bom corretivo para a mentalidade de que não nasci para sofrer. A palavra dado aqui quer dizer graça. Fomos agraciados não apenas com a bênção de crer, mas também de sofrer por Jesus. Deus oferece dois dons, salvação e sofrimento. É fácil atribuir nossa salvação à graça de Deus, mas custamos para perceber que o sofrimento também pode ser uma dádiva. Esquecemos que a cruz vem antes da coroa. Olha só. A cruz vem antes da coroa. Este sofrimento não é um castigo, nem um acidente, mas sim um privilégio, porque nele há um propósito, né? Tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu viés. A gente às vezes não entende, mas lá na frente o propósito vai se revelar. E aí a gente vai entender o porquê, né? Quando Cristo e sua glória forem o propósito da nossa vida, então até o sofrimento por Cristo será visto como um privilégio. Não é sofrimento por si, mas como ele glorifica a Deus. Por isso, Paulo expressou seu desejo profundo em Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Paulo não era nenhum doente emocional. Ele era um homem consumido pelo desejo de viver para Cristo. Quando, irmãos, andamos pelo vale da sombra da morte, podemos chegar a pensar que erramos o caminho, porque achamos que as vias de Deus sempre nos levarão a viver livres do sofrimento. Devemos entender uma coisa, contudo, que mesmo andando pelo caminho do sofrimento por Cristo, não há nenhum outro trajeto tão seguro, correto ou abençoado como a via dolorosa em que andamos. E que não nos esqueçamos, irmão. A cruz vem antes da glorificação. Que possamos estar nessa presença desse Deus, desse Jesus maravilhoso que nós servimos, que nós aceitamos, que nós estamos na presença dele, que nós estudamos a palavra a respeito dele, que nós oramos, que nós jejuamos, que nós ensinamos, que nós estamos aprendendo, porque nós aprendemos todo dia uns com os outros, mas que possamos estar nessa mesma fé, nesse mesmo caminho, o qual Paulo está ensinando aqui nas Santas Escrituras aos Filipenses. Né? Mesmo que eu não vá aí, eu quero ouvir coisas boas de vocês, que vocês estão unânimes,
indo na mesma direção. E que eu e você possamos estar indo nessa mesma direção. Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, mais um dia está se iniciando, está clareando o dia, meu Pai. Muito obrigado pelo privilégio de te servir, de estar na tua presença, de orar, de agradecer. Eu te agradeço, Pai. Agradeço pela minha vida, agradeço pela minha família, pelos meus amigos, pela minha igreja, Pai, pela primeira igreja batista em Guajará-Mirim. Eu agradeço, meu Pai. Agradeço por todas as pessoas que nos assistem, agradeço por todas as pessoas que compartilham, né, esta gravação. Deus vos abençoe a família de vocês, o serviço de vocês, o lar. Que Deus abençoe onde a planta do vosso pé andar. Cuida de nós, Senhor Jesus. Desde já eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Que Cristo possa estar conosco nesse dia. Amém, queridos? Vamos refletir. Reflexão.